Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Souza. Tá começando mais um boletim do mercado NBB e esse sim completo, com o Lucas Rocha. A gente vai falar bastante sobre o mercado NBB, mas principalmente vamos debater sobre a novidade que chegou hoje, nessa terça-feira de manhã, onde estamos gravando. Vocês vão estar vendo também no mesmo dia, mais um pouquinho mais à tarde, aonde a gente teve a notícia. Petrovic fora da seleção, Léo Demetrio junto com ele, vocês vão entender um pouco mais sobre isso mais pra frente. Antes disso, Rocha, muito obrigado mais uma vez por estar comigo, cara. Fala, Felipe, um abraço para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu gostaria aqui de estar falando sobre a vaga da seleção brasileira, já começar a fazer as previsões sobre o que o Brasil enfrentaria contra a Itália, contra a Austrália, contra a Nigéria, mas infelizmente a seleção não se classificou e a vida segue. Daqui a pouco tem Olimpíada, mas o mercado continua se movimentando e legal essa novidade do Léo Demetrio, né? Mais um brasileiro que vai jogar no alto nível do basquete europeu. É isso, é isso. Vamos falar um pouquinho de Brasil. Mercado NBB. Notícia que você apurou e trouxe pra gente ontem, que surpreendeu muita gente. Derek Ramos no Pinheiros. Rocha, fala um pouquinho dessa montagem que o Pelouzino está fazendo pelo Clube Paulista. Foi uma contratação bem interessante do Pinheiros, Felipe, porque o Derek estava sobrando no mercado. Visivelmente, o paulistano não tinha interesse na renovação de contrato dele e o Derek ainda não havia sido especulado em nenhuma outra equipe. Então, o Pinheiros, que precisava de mais um jogador que tivesse essa característica de posição 2 e 1, até para auxiliar um pouco Gabriel Campos, que é um menino muito bom jogador, já demonstrou isso na temporada passada, mas é sempre bom ter ali alguém que consiga potencializar essa qualidade dele. E o Derek é um tiro certeiro do Pinheiros, porque ele pode não só tecnicamente agregar a equipe, como também, com a sua experiência, mostrar para os garotos o rumo, né, dos jogos, liderar pelo exemplo, né? O Derek não é um cara assim que dê bronca em todo mundo a todo momento, não, pelo contrário, ele é um jogador mais introspectivo, mas com o exemplo que ele traz, né, de trabalho duro, de estar sempre em busca da excelência, ele pode ajudar muito esses garotos a ser o mesmo equilíbrio deles dentro de quadra. E a formação do Pinheiro se torna uma equipe muito interessante, porque você tem, pensando aqui, para armação, né, jogadores posição 1 e 2, o Gabi Campos, Derek, o Jonas Buffay e o Danilo Sena. Aí aqui como alas, você tem o Monfort, o Coleman e o Gui Abreu. E como pivôs, você tem Scheuer, Dikembe e Lucas Cauê. Então é uma equipe que, da temporada passada para essa, ela tem jogadores jovens com uma bagagem um pouco maior e trouxe outros destaques jovens também de outras equipes, além do Derek e do Coleman, que fazem um contraponto interessante. O Coleman muito mais pontuador e o Derek um jogador que consegue organizar e pontuar. Então eu acredito que o time do Pinheiros ficou bem interessante no papel. Cabe ao Davi Pelouzini e ao restante da comissão técnica dar uma cara para essa equipe já a partir da LDB, né? Porque boa parte desses garotos que eu acabei de falar jogam a LDB a partir do dia 22 de julho. Verdade, verdade. Outro time, Rocha, que se movimentou e movimentou bastante até na surdina, né? A gente até conseguiu trazer algumas contratações, mas de forma geral, o Rio Claro contratou ali quietinho na dele. Foi o Rio Claro, como eu já disse, né? Trouxe Augusto Barbosa, Bruno Fornazari, Vinícius Pastor, Lucas Moraes, o Lucão, Fernando Prochal, Cassiano Bueno e Arthur Pecos. E claro, já montando sua equipe. E pelo que a gente está vendo, é uma montagem já pensando em NBB, né, Rocha? Não vai montar essa equipe só para o Paulista. Ainda estão tentando viabilizar essa verba para a disputa do NBB. Rio Claro tem o direito associativo da Liga Nacional de Basquete, então, caso tenha a possibilidade de disputar a competição e comprovar toda a questão financeira, eles vão jogar. Mas, a princípio,
É uma equipe que disputaria mesmo o Campeonato Paulista e já tem alguns jogadores experientes para isso, não só garotos, né? Eles fecharam o Augusto, o Bruno e o Fernando que você falou, são jogadores ali da cidade mesmo que tem idade para jogar a LDB. Mas o Pastor já é um movimento de um cara que também é da região ali, mas que também pode auxiliar muito bem eles no NBB, o Lucão da mesma forma, o pivô, né, que jogou no Vasco, jogou em Sorocaba, jogou em Campo Mourão, tem uma boa experiência, jogou no próprio Rio Claro, né, na temporada 19-20, tem uma boa experiência nesse tipo de competição. O Cassiano ainda é um jogador que não decolou tanto, né, surgiu ali nas categorias de base de Franca, integrando a equipe adulta, foi até para Campo Mourão, fez uma ótima Liga Ouro por Campo Mourão, mas depois não engrenou no São Paulo e em Mogi também não. Mas agora tem essa possibilidade de Rio Claro e o Pecos, né? O Pecos é como se fosse um líder para essa equipe nesse momento, né? Também existe a possibilidade do Figueroa jogar em Rio Claro. Então, se tiver Figueroa e Pecos, ou Figueroa e Cassiano, ou Pecos e Cassiano mesmo, já se torna uma dupla armação, que sempre foi a característica do basquete de Franca, que é de onde vem o treinador de Rio Claro, né? O Fernando Pena, todo formado, né? É de Franca, formado nas categorias de base de Franca, passou muito tempo da sua vida profissional em Franca também, e traz, né, essa ideia de dupla armação, que é sempre muito interessante. Mas ainda vamos ver, né, quem será o lateral desse time de Rio Claro. Tem uma vaga aí em aberto para uma possível contratação de um ala ainda. Boa, boa. E esse nome pode ser do Ed, jogador com passagem pelo Caxias do Sul. Ed já foi sondado pelo Rio Claro, ainda não chegaram num acordo, mas pode ser o Ed por lá, né, Rocha? Pode sim, ainda faltam alguns detalhes, né? A parte financeira é sempre uma situação complicada, né? Ainda mais para Rio Claro, que está tentando se estruturar, mas seria um nome interessante para essa reconstrução de Rio Claro. O Ed já jogou em Rio Claro, né? Anteriormente ele teve uma passagem por Rio Claro, então conhece a cidade, conhece o Marcelo Tamião também, né? Que é o principal diretor ali do basquete de Rio Claro. Então tem essa possibilidade. Vamos ver se no decorrer da semana isso vai engrenar. Boa, boa. A gente viu também o Mogi confirmando a renovação do Wesley Castro. Tinha uma possibilidade dele sair, se aquela novela, será que ele pode sair do Mogi, talvez ir para um São Paulo da vida, ou continua na equipe mogiana? Continua, fica lá por mais uma temporada e Mogi, com isso, praticamente já acerta a sua equipe para o NBB, né, Rocha? Exatamente, né? O Wesley era um jogador, sim, que todo mundo queria praticamente há 2 semanas, mas há 2 semanas ele já havia sinalizado para todo mundo que permaneceria em Mogi. E o Fúvio foi muito importante nessa permanência do Wesley em Mogi, não só no convencimento, mas também na forma como o Fúvio joga, né? Que é um armador que não fica muito com a bola na mão. O Wesley tinha outras possibilidades. Você falou mesmo do São Paulo, mas tinha Brasília também. E nessas equipes ele jogaria com armadores que seguram um pouco mais a bola, que não passam muito para os pivôs. E o Wesley está em um momento da carreira, né, com 26 anos, que ele precisa jogar, ele precisa da bola na mão, ele precisa de scout para se firmar mesmo como um dos grandes pivôs do basquete brasileiro. Fez uma ótima temporada, a temporada passada do Wesley voltou a ser naquele ritmo que ele demonstrou no Minas 2 temporadas consecutivas, até um pouco melhor, né, incrementando algumas coisas no seu jogo, então ele tem essa possibilidade de permanecer por lá e dar sequência nesse bom trabalho que foi feito na temporada passada. Rocha, vamos agora falar da notícia que agitou essa parte da manhã, está agitando essa manhã, que é a notícia do Emiliano Gardia, que é o CEO ali do Exportando, um dos maiores sites sobre basquete europeu. Ele traz a seguinte notícia: Leonardo Demétrio deve se juntar, ingressar no VL Pessaro, onde será
treinado por Ako Petrovic, disseram fontes ao Esportando. Demétrio jogou as últimas 2 temporadas pelo Flamengo. O Ako Petrovic pode ser um homônimo? Pode, mas já entramos no site, já conferimos a matéria, e Ako Petrovic também é ali uma gíria, uma forma de falar do nome do Aleksandar Petrovic, atual treinador da seleção brasileira. Rocha, possibilidade de Petrovic ir para a Itália e estar junto com o Léo Demétrio. Como é que você enxerga esse movimento? Um movimento até esperado, né, Felipe? Porque a CBB, neste momento, ela não tem condição de pagar um técnico com exclusividade, ter um técnico só para a seleção brasileira. A CBB paga pouco. E o Petrovic, por muito tempo, né, por 4 anos, ele foi técnico apenas da seleção brasileira. E chega um momento em que o profissional não consegue, né, trabalhar apenas com um salário, né? Ele tem que complementar essa renda. Então, é algo que, em tese, dificultaria a permanência dele? Pode ser, mas o próximo treinador da seleção brasileira, se acontecer, né, a saída do Petrovic, ele também não vai conseguir trabalhar apenas na seleção brasileira. Ainda mais porque quando você não consegue as vagas olímpicas, o COB ele tem uma outra percepção financeira sobre as coisas, né? Então a tendência é ser uma escolha muito complicada financeiramente para a CBB. Mas para o Léo Demétrio, para o próprio Petrovic, né, que vai para uma equipe como o Pesaro, que é um time de grande expressão na Itália, terminou em 11º o campeonato italiano desta temporada, mas no primeiro turno eles estavam entre os 8, tanto que jogaram a Copa Itália, jogaram final da Copa Itália também, perderam para o time do Olimpia Milano, mas é uma equipe que tem condição de brigar por coisas grandes ali na Itália, e é um desafio muito legal para o Léo Demétrio, cara. Ele precisava desse salto, ele é um jogador de posição 3 e 4, que é difícil de você encontrar, e ele tem tudo para crescer muito nesta temporada, se desenvolver mesmo, né, voltar a ser um jogador europeu. Ele nunca, por mais que ele tivesse jogado um período na Europa, ele nunca esteve em uma equipe de patamar tão alto como é o Pesaro, né? Então vai ser muito bacana para a carreira dele, por que não para a própria seleção brasileira ter mais um jogador disputando grandes campeonatos na Europa. E vale lembrar que a Liga Italiana voltou a ser uma liga bastante competitiva, né? A gente tem a volta forte também do Virtus Bolonha, que inclusive foi campeão nacional nesta temporada. Tem o Olimpia Milano, que jogou Final Four de Euroliga. Então tem muita gente competitiva por lá, sim. Boa, boa. É um movimento interessante, né? Vamos dividir isso em 2 partes. Léo Demétrio, como o Rocha falou, eu concordo, eu acho que é fantástico. Até quem viu aqui a live pós-jogo do Brasil e Alemanha, foi um dos pontos que a gente fala, né? Justamente do atleta, do brasileiro ir para grandes ligas, né? Para um basquete europeu, para ser testado cada vez mais, evoluir cada vez mais. A gente viu como foi bom isso para o próprio Benite, para o Léo Mendel mais recentemente, o Caboclo também está no Limoges da França, e é muito legal que o Léo Demétrio vá para a Itália, vá ser testado. Acho que ele tem uma carreira brilhante, vamos ver muito Léo Demétrio ainda na seleção brasileira, acho que ele tem tudo para isso. E sobre Petrovic já era um papo que a gente estava ouvindo, eu não sabia o nome, para ser bem sincero, não sabia o nome do time da Itália. O que a gente sabe, racionalmente falando, o que ele ganha aqui é muito pouco em comparação a muitos treinadores brasileiros. Ponto. E aí o Rocha pode até confirmar isso para mim também, mas assim, o que ganha aqui da CBB junto com o COB, tem treinador brasileiro que ganha mais. Então, sim, é uma verdade. Então, assim, financeiramente, ir para um time faz sentido. Assim como eu vejo também, se o Petrovic, vamos lá, vou reforçar, se o Petrovic sair da seleção brasileira e a CBB tiver que contratar um técnico, se esse treinador for brasileiro, muito provavelmente o treinador também irá procurar uma outra equipe estrangeira ou nacional, e aí eu não sei, eu acho que não, se for brasileiro, eu não gostaria que treinasse algum time do Brasil,
Procurarei uma outra equipe para complementar renda, né, Rocha? Porque a CBB e o COB não conseguem pagar o suficiente para ter uma exclusividade. Se a gente pensar em treinador brasileiro, não estou nem citando nomes, mas assim, se a gente pensar em treinador brasileiro, não consegue pagar, né, Rocha? É um momento completamente diferente, né, Felipe? É uma outra CBB. A gente não pode comparar em momento algum o que acontecia sob a gestão do Carlos Nunes no sentido no sentido financeiro mesmo, né? De quanto era destinado para a confederação naquela época, quando tinham a exclusividade de um treinador como o Rubem Manhano. O momento é completamente diferente. A CBB ainda está afundada em dívidas, no sentido de ainda tentar arrumar tudo que aconteceu nos últimos anos por lá, e não dá para assumir um compromisso tão alto assim com o treinador, e tanto é que não dá, porque o Petrovic ele não conseguiu nem fixar residência aqui no Brasil. Ele vinha de tempos em tempos aqui, mas passava períodos curtos, justamente porque não dá para manter um cara desse aqui. O ideal seria ter o Petrovic por aqui por 2, 3 meses consecutivos, para ele observar a estrutura de todos os clubes no Brasil, conversar com todos os prospectos que jogam aqui no Brasil também, mas infelizmente a CBB não tem essa condição de custear estas vindas do Petrovic. Então ele só vem para o Brasil em situações realmente extremas de preparação, e muitas vezes ele já vai diretamente para o lugar onde acontecerão os jogos. Ele não fica nem em outros lugares antes da preparação. É uma situação que vai se manter para o próximo ciclo. Só vai mudar se a CBB do dia para a noite conseguir um patrocinador milionário, algo que é completamente improvável. A gente até espera que consiga, né? Mas pelo momento, pela rapidez, talvez não seja agora. Então é isso. Petrovic, segundo o Exportando, deve treinar o VL Pesaro e vai ter Léo Demétrio como seu jogador na próxima temporada. Agora, vamos ficar de olho qual será o movimento do treinador em relação à seleção brasileira. Quer dizer que ele está fora da seleção brasileira? Quer dizer que ele está fora do comando da seleção brasileira? Não, não é isso. A gente já viu acontecer, até principalmente na feminina, né? A José Neto treina um time da Angola, por exemplo, e treina também a seleção brasileira feminina. Então vamos ver qual vai ser a adesão do Petrovic, qual será a adesão também da CBB, o entendimento. O que a gente sabe de bastidor? A proposta da Itália já era antiga, já circulava boatos de corredor que ele teria essa proposta. Ponto. Quem acompanha a gente também há meses, desde o ano passado, já via aqui a gente falando, e eu até trouxe aqui, da possibilidade de ter Diego Gelelati e Gustavinho pela CBB. Nos últimos meses se concretizou a chegada do Diego na CBB, e o Diego ainda trabalha no Flamengo, por sinal. Gustavinho vai vir pelo lugar do Petrovic? Não sabemos. Minha opinião pessoal, como eu disse na live, podemos sim ter um Gustavinho na seleção brasileira, se o Petrovic não ficar. Mas isso só o tempo dirá pra gente. Rocha, quer trazer mais algum ponto aí pra gente que a gente não comentou hoje no nosso boletim do mercado? Falar um pouco do Pato também, né, Felipe? Porque agora eles também confirmaram as renovações de contrato do Derek, do próprio Vitor Leal, né? Matheus Leal, enfim, Vitor Matheus Leal, o pivô que jogou por lá na temporada passada. E vai se formando uma equipe interessante, né? Porque já tem o Mateuzinho, já tem o Mateu Bolívar, já tem o Gemadinha também. É difícil fazer basquete quando você não tem tantos recursos assim. Mas pouco a pouco o Dedé vai colocando outra equipe em condições de brigar, talvez não da forma como jogaram na temporada passada, mas quem sabe com muita força novamente, né? Vendendo caro partidas e mostrando ideias, né? Isso que é legal quando a gente vê uma equipe do Dedé jogar, é que a ideia de jogo é bem clara, né? Ele mostra o que ele quer, dessa liberdade para o jogador criar a partir
de situações ofensivas. Esse basquete que ele impõe nas equipes dele, e tem sido assim no Pato nas últimas temporadas, é muito bacana de assistir. Total. Já renovaram com o Dedé Barbosa, por sinal, porque estão anunciando contratação e renovação. Mas o Dedé eu ainda não vi. Você já O viu? Dedé tinha contrato até o fim de agosto, mas vai ficar, né? Vai ficar por lá sim. Boa. Pato, então, também se mexendo, né? Agora, o que a gente já disse nos últimos boletins, a tendência é que times de meio de tabela começam a se mexer. Um ponto também, vou trazer aqui. Jamal no Corinthians não é um sonho tão distante, hein? Vamos ver ali, depois do retorno do Léo Figueiró, da seleção brasileira, para o Corinthians, se isso vai se concretizar, mas não seria um sonho distante. Jamal não tem tanto mercado assim no Brasil. Assim, claro, se o Campo Mourão gostaria de ter um Jamal Smith, mas o custo, né, o investimento, vamos dizer assim, é acima que o Campo Mourão pode pagar. O Corinthians está de olho. Lembrando, Jamal já trabalhou com o Léo Figueiró no Botafogo. E o Léo também já está ali montando sua equipe, já pensando nessa próxima temporada. Então vamos ficar de olho por lá. Fale. E mais duas importantes também, né? É bom ficar de olho em quem será o armador do Paulistano, que já se movimenta no mercado atrás de um jogador de qualidade nesta posição. E agora, com o retorno do Cezinha Guidetti também, a Unifacisa vai definir a condição do seu armador, né? O Cezinha deixou bem claro para a diretoria da Unifacisa que essa contratação ele gostaria de resolver quando ele voltasse da seleção brasileira. Então deve andar esse tema por lá agora. Boa. Então, nesses próximos dias, vamos ficar de olho aí. A tendência é que algumas movimentações se acertem e principalmente as equipes paulistas já comecem a fechar seus elencos pensando para o Campeonato Paulista. Franca pode deixar uma vaga aberta, né, o Rocha, para a sequência da temporada. Deve deixar. Se der tudo errado para a Franca na primeira parte da temporada, pode ter certeza que eles vão contratar alguém, assim como todo mundo. A teoria é muito bonita, né, Felipe? Mas a prática muitas vezes destrói a teoria e aí faz com que as equipes se movimentem para tentar consertar alguns pontos da montagem do elenco. E claro, você tem a sua verba você tem a sua verba destinada para partes da temporada em alguns lugares. E, naturalmente, a partir do momento em que começa o NBB, essa verba sobe um pouquinho. Então, a partir desse momento, você tem condição também de trazer um outro jogador. Boa. Vamos só dar 2 pontos aqui também. São Paulo, a busca pelo pivô. A gente chegou a falar lá atrás, até a possibilidade de Devin Scott vir para o Brasil. Até se não me engano, acho que o Franca Mil Grau falou isso no Twitter, me lembrou isso outro dia. Tinha essa possibilidade e tal. Algumas equipes sondaram. O que a gente sabe é que o Minas chegou a fazer uma proposta para o Devin Scott, só que não alcançou o valor que ele queria em dólar. Então, Minas acabou recuando ali. Fora da realidade. Uma diferença de $3 mil, tá? Só para a gente entrar ali um pouquinho mais específico. Foi uma diferença de $3 mil. O Minas não quer subir esse valor, não dá para o Minas. E o Devin Scott também não quer baixar. Então, provavelmente não teremos Devin Scott no Brasil. Mas e o São Paulo, que busca um pivô, Rocha? Como é que tá isso aí? E não tem muito dinheiro lá no São Paulo também não, viu, Felipe? Na última informação que eu tive, não tem tanta condição assim de brigar por jogadores do nível do Devin Scott. O São Paulo vai sim trazer um outro jogador, mas com outro perfil, talvez ali um estrangeiro mais sul-americano, né? Alguém que já passou pela Argentina, mas sem tanto impacto como o Devin Scott, por exemplo, daquela temporada fantástica que ele fez no Minas. O Fabian Pérez chegou a um momento falar sobre Facundo Pinheiro no São Paulo, mas foi algo que, assim... Eu acho que é muito provável. Não é o perfil que o São Paulo quer, não. E não existiu esse papo, por sinal. Não teve essa procura. Então, vamos ficar de olho no que vai acontecer pelo São Paulo. E o Flamengo, Rocha, sem Léo Demétrio, vai ter que buscar mais um atleta. A pergunta é,
como é que está a situação do Túlio da Silva e quem pode ser esse substituto ou próxima contratação do rubro-negro carioca? O Túlio está nos Estados Unidos nesse momento, né? Até vi um vídeo esses dias dele treinando por lá, né? Miami. Ele tem condição de retornar, ele tem condição de fazer parte desse time do Flamengo, condição técnica para isso sobra a ele, mas tem que ver como está a cabeça, como estão os projetos, o Túlio da Silva também. Ele tem esse ano de contrato no Flamengo, mas nada impede do Flamengo emprestá-lo novamente para outra equipe e depois acontecer como foi com o próprio Pedro Nunes, o contrato mudar, né? Sair do Flamengo e já ir com o contrato fixado no Corinthians. Mas, na minha opinião, Felipe, apesar do Flamengo ter perdido, sim, um jogador importante como é o Léo Demétrio, eu acredito que ainda falta ali um jogador nas posições 2 e 1, na minha opinião. Porque o Balbi, ele até pode começar a temporada do NBB jogando, mas ele tá voltando de um cruzado. E você tem o Iago, que é um armador de muita qualidade para o cenário nacional, mas aí faltaria um outro jogador nessas condições. Então eu acho que faz mais sentido para o Flamengo contratar um jogador dessas posições 2 e 1 do que propriamente trazer mais um jogador da posição 4. Porque vamos lá, o Flamengo tem hoje no seu elenco, além do Túlio da Silva, Olivinha, Vitor Faverani, JP Batista, Rafael Mineiro, isso sem contar com os garotos que jogam por ali também, Matheus Maciel, Rafael Rachel, Juan Miranda. Então eu acho que o Flamengo, sem contar o Dar Tucker também, que faz essa posição 4 se precisar. Então, na minha opinião, o Flamengo está bem servido nessa posição 4. Algo que a gente não pode dizer também nesse revezamento em um primeiro momento do Iago. Boa, boa. Pacha, acho que é isso, né? Não tem mais nenhuma outra coisa que a gente pode abordar hoje, né? Ou tem aí na sua carta na manga? É isso, se surgir alguma novidade de última hora, a gente alimenta o Esporte Clube Basquete. Boa. Pessoal, espero que tenham gostado. Como eu disse, né, os boletins dos próximos dias não vão ser enormes, como a gente fez lá atrás, né, com muitas novidades. A tendência é o mercado acelerando um pouco, diminuindo. Vai ser interessante ver aí também nos próximos dias algumas contratações acontecendo, renovações também. Como o Rocha disse, né, a gente espera a renovação do Dedé Barbosa pelo Pato Basquete. Vamos ficar de olho. Pessoal, a gente está chegando quase na nossa meta aí de 1.000 inscritos, então peço que se inscreva, peço que curta esse vídeo, compartilhe também com os amigos e comente aqui o que você acha dessas movimentações do mercado brasileiro. E a gente se encontra. Lembrando, Olimpíadas está chegando, estaremos aqui fazendo live pré-jogo e pós-jogo de uma partida pelo menos ali no dia. Né? Então começa dia 25 de julho. Vamos ficar de olho, a gente vai ter muita coisa pelo blog, não só aqui no YouTube, mas também no site lá, você vai poder ler muita coisa. Rocha, mais uma vez, muito obrigado, cara. Valeu, Felipe, um abraço a todos que nos acompanharam mais uma vez. Nos encontramos no próximo boletim ou na próxima live para falar sobre basquete. Boa. É isso, pessoal. Até a próxima.